Olá, pessoal. Meu nome é Rigner Andrade, sou contador, trabalho na Econtap, empresa de contabilidade pública que presta serviços de assessoria e consultoria contábil a diversos municípios do estado da Bahia, dentre eles o município de Água Fria. Bom, diante do cenário atual que nós estamos vivendo, a realização da audiência pública de forma presencial, ela não está sendo permitida. Por esse motivo, nós escolhemos este canal para poder disponibilizar todos os resultados das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Na descrição desse vídeo, estaremos disponibilizando os links de acesso, onde poderão ser encontrado todo o material na sua íntegra, que foi coletado para a formação desses slides e das informações que nós estamos trazendo aqui para vocês. O nosso contato também ficará disponível, né, pelo tempo em que esse vídeo ficar nas redes sociais, e também estaremos abertos às perguntas ou alguns questionamentos que porventura forem surgir após vocês assistirem a este vídeo. Bom, o que será abordado aqui neste momento? A gente vai falar um pouco sobre as receitas e despesas de água fria, a receita corrente líquida, sobre as despesas com pessoal, com saúde, Fundeb, educação, resultado primário, a dívida consolidada do município de Água Fria e, por último, o resultado nominal. A obrigação da realização dessa audiência pública está descrita lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 9º, que diz que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo vai ter que demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre através da audiência pública. Lembrando, mais uma vez, que a audiência pública de forma presencial não foi possível, né, por conta dessa calamidade que nós estamos vivendo aí, mas nem por isso a gestão de Água Fria deixou de disponibilizar todos esses resultados para a população. Então, primeiramente, nós vamos falar aqui sobre as despesas, ou seja, tudo que foi projetado para ser gasto em 2020 no município de Água Fria. Lembrando que esse planejamento ele começa desde o PPA, que é o planejamento plurianual, depois ele passa pela LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e por último a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, onde estipula-se o valor a ser gasto e, consequentemente, o valor a ser arrecadado. Então, vamos lá. Na execução da despesa, foi-se projetado um gasto anual para o município de Água Fria no montante de R$ 53.167.359,42, entre despesas correntes, despesas de capital e reserva de contingência, e foi gasto nesses 4 primeiros meses de 2020 o montante de R$ 14.944.777,75. Isso também entre despesas correntes de capital. Só lembrando que despesas correntes são aquelas despesas para a manutenção da máquina, e as despesas de capital são aquelas despesas que têm um cunho de investimento ou de pagamento da dívida do município. Então, vamos lá. Continuando, vamos falar um pouquinho agora sobre as receitas. Então, para se projetar um gasto de 53 milhões, precisa-se automaticamente ser projetado também uma arrecadação do mesmo valor. Então, foi projetado a arrecadação de 53.167.000 reais, também divididas entre correntes e capital, e foi realizado, ou seja, foi arrecadado nesses 4 primeiros meses de 2020 um montante de R$ 13.785.573,94. Essa foi a arrecadação do município de Água Fria nesses 4 primeiros meses de 2020. E agora a gente vai ver como é que é distribuída essa arrecadação. Nós preparamos uma tabela aqui, onde a gente pode observar que a receita tributária do município de Água Fria representa 6,17% da sua arrecadação. Ou seja, essa receita tributária é a única receita onde o gestor municipal tem a capacidade de estar buscando, de fato, depende única e exclusivamente dele, as ações para que essas receitas possam vir a aumentar ou diminuir dentro do município. Então, 6,17%. A gente vê o FPM aqui, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que representa um montante de quase 5.300.000 da arrecadação total do município, ou seja, 38,30%. Então, aqui a gente consegue verificar que não só o município de Água Fria, mas como vários municípios brasileiros, são amplamente dependentes das transferências constitucionais da União e dos Estados. Então, qualquer problema que acontece a nível econômico na União e nos Estados
automaticamente reflete nos municípios de forma direta. A gente vê aqui o ICMS estadual, que representa 5,57%. Nós temos a nossa segunda maior receita em água fria, que representa 32,08%, que é o Fundeb, mas como é de conhecimento de todos, é uma verba única e exclusivamente voltada para a educação. Então, a gente não pode estar utilizando em outras finalidades. Nós temos aqui a saúde, os recursos vinculados, ou seja, aquelas verbas que a União manda para o município com gastos específicos. A gente tem aqui para a manutenção dos postos de saúde, das UPAs, para a manutenção dos agentes comunitários, da vigilância sanitária, que representa aqui 11,43%. Lembrando que essa verba da saúde aqui não estão incluindo os recursos próprios do município, então são apenas as verbas constitucionais que são transferidas da União e dos estados. Aqui a gente ainda tem a outra parcela que a gente vai ver mais na frente, que são os 15% que o município é obrigado a transferir para a saúde dos recursos próprios que ele arrecada mensalmente, mas a gente vai ver isso mais lá na frente. A gente tem aqui a educação, o FNDE, então que são aqueles recursos que vêm basicamente para a merenda escolar, para o transporte escolar, representa 2,62%. A ação social, 0,84%, e as demais receitas, 2,99%. Então, basicamente, é desta forma que é constituída toda a arrecadação do município de Água Fria. Agora vamos falar um pouquinho sobre a receita corrente líquida, que é um indicador importante para a gente estar calculando o nível de endividamento do município, o índice de pessoal do município também. Mas vamos ver o que é a receita corrente líquida. Então, assim, é um importante indicador que o governo dispõe a cada exercício, na verdade, para fazer frente às suas despesas. Então, ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias correntes e subtraída pelas receitas redutoras para a formação do Fundeb. Então, a receita corrente líquida, eu preciso sempre trabalhar com a receita de 12 meses. E o porquê que a gente precisa trabalhar com 12 meses e não de forma quadrimestral ou de forma mensal? Porque ao longo do exercício, a gente tem algumas oscilações na arrecadação. Então, no início do ano, por exemplo, a gente tem uma arrecadação que é mais interessante, no meio do ano essa arrecadação acaba aqui baixando um pouquinho, e no final do ano ela melhora um pouco. Então, para que o quadrimestre, a depender do quadrimestre que seja sendo apresentado, ele não sofra algum tipo de manipulação dos valores por conta dessa arrecadação, essa baixa arrecadação, vamos dizer assim, então a gente sempre trabalha com 12 meses. A gente trabalha não por vontade própria, porque a lei manda ser dessa forma. Então, se a gente está apresentando aqui o primeiro quadrimestre de 2020, a gente vai pegar o valor a partir de maio de 2019 até abril de 2020. Então, dessa forma, eu vou contemplar 12 meses e vou trabalhar com as melhores receitas e as piores receitas dentro do período de 12 meses. Então, vamos lá. Do período de maio de 2019 até abril de 2020, o município de Água Fria arrecadou R$ 43.461.790,31. Então, essa é a receita corrente líquida no município de Água Fria. É deste valor aqui que a gente vai verificar os índices de pessoal e o nível de endividamento do município. O próximo item a ser comentado agora vai ser a despesa com pessoal do município de Água Fria. Então, vamos lá. No artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, diz que o município ele não poderá exceder nunca 60% da receita corrente líquida a serem discriminados em cada período de apuração. Sendo que desses 60% que a lei determina, 54% é do Executivo e 6% do Legislativo. Ou seja, nenhum município poderá exceder, se tratando apenas de Executivo, 54% da receita corrente líquida. Então, vamos ver como é que ficou o número de Água Fria. Então, a gente viu no slide anterior que a receita corrente líquida ficou na casa de 43 milhões e a despesa com pessoal ficou na casa de R$ 24.935.800,79. Isso representa um índice de 57,37%. Ou seja, está acima do que determina a lei, que é de 54% para o Executivo. Então, o gestor ele precisa ser alertado com relação a isso, a esse índice, esse alto índice, porque qual é a penalidade que o Tribunal de Contas impõe nessa situação? A partir do momento que o gestor ele ultrapassa os 54%, o gestor ele é notificado e obrigado a fazer a recondução desse percentual. Se essa recondução não for feita, ele toma a multa, é aplicada uma multa pelo Tribunal de Contas ao gestor para que ele reembolse o município
no valor de 30% do salário anual, dos vencimentos anuais. E se ainda assim continuar excedendo os 54%, o gestor ele tem as contas rejeitadas, podendo ficar inelegível por 8 anos. Então, assim, esse aqui é um índice um pouco preocupante para a situação de Água Fria, pois se trata do último ano desse mandato e representa um percentual de 57,37%. Vamos aqui agora para as despesas com a saúde. Os municípios deverão aplicar, no mínimo, 15% da receita própria em gastos com a saúde. Então, no início da apresentação, a gente mostrou, na verdade, o quanto o município de Água Fria arrecadou com os recursos da saúde que foram enviados diretamente para essa finalidade, tanto pela União quanto pelo Estado. E aqui nós vamos verificar agora o quanto que o próprio município retirou do recurso próprio e transferiu para a saúde, sendo agregado aquele montante que a União e o Estado enviaram neste primeiro quadrimestre. Então, a obrigatoriedade dessa transferência está na Lei Complementar 141, no seu artigo 7º, e vamos para os valores. Então, nesse primeiro quadrimestre de 2020, o município de Água Fria arrecadou um pouco mais de 8 milhões e 400 mil reais. A aplicação mínima, ou seja, o que é que determina a lei, que seria de torno de 1 milhão 270 mil, foi aplicado 1 milhão 40 mil R$ 59,45, chegando a um percentual de 12,28%, então abaixo do que o que determina a lei. Neste caso aqui, como se trata do primeiro quadrimestre, o gestor vai ter os próximos 2 quadrimestres para poder melhorar este índice, chegando ao mínimo de 15%. Então, a lei fala que tem que ser no mínimo 15%. Então, ele pode aplicar 16, 17, 18, 19, nunca inferior aos 15%. Então, é um número que a gente alerta ao gestor aqui também, para que nos próximos 2 quadrimestres aí, esse índice possa ser recuperado e que a gente chegue em dezembro de 2020 com a aplicação mínima determinada por lei. Então, passadas as despesas com a saúde, vamos falar agora sobre as despesas com o Fundeb. O Fundeb é um fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica, é um fundo criado para juntar recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento e uma nova distribuição dos investimentos da educação. Então, está descrito lá na Lei 11.494, de 2007, lá no seu artigo 22, que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério, da educação básica e em efetivo exercício da rede pública. Ou seja, tudo que os municípios recebem de Fundeb, ele tem que destinar no mínimo 60% para o pagamento desses profissionais. E os outros 40% é para o custeio desse fundo, que são o pagamento dos outros profissionais. Nós temos aí as merendeiras, nós temos os seguranças, os porteiros, na verdade, das escolas, todos voltados para a educação básica. Nós temos o combustível que é colocado nos veículos para transportar os alunos, nós temos a manutenção das escolas como um todo, que são custeados por esses outros 40%. Então, vamos ver, através dos números, do como é que está a situação do município de Água Fria. Então, foi arrecadado nesses 4 primeiros meses de 2020 um montante de R$ 4.423.737,94. A aplicação mínima, que seria na casa de R$ 2.600.000, foi de R$ 4.049.084,17. Então, chegando a um percentual de 91,53%. A lei fala que é no mínimo 60% de gasto. Então, se o município ele quiser gastar 60%, 70%, 80% ou até mesmo 100%, a título de índice não tem problema nenhum, porque a lei fala que é no mínimo 60%. Nunca, não pode ser 59,99%, mas os 60% ou 91% pode. Mas aí o que é que a gente chama atenção nesse índice aqui? Como está se tratando de despesas com pagamento dos profissionais do magistério, então nós estamos falando de pessoal. Então, quanto maior for esse índice do Fundeb, isso vai impactar diretamente no índice de pessoal. Então, se hoje o nosso índice do Fundeb é de 91,53%, automaticamente esse excedente aí na casa de 31,53% está refletindo no índice de pessoal. Então, assim, é um dos motivos que a gente precisa estar verificando junto à gestão para que a gente possa encontrar uma balança para que a gente possa diminuir um pouco deste índice aqui e automaticamente contemplar isso no índice de pessoal
do município de Água Fria. Então, assim, apesar de o gestor ter conseguido cumprir o que determina a lei, mas fica o alerta, porque esse aumento significativo, ele tem um impacto negativo em outro índice, que é o índice de pessoal. Vamos falar agora sobre as despesas com a educação, que, assim como a saúde, que tem a obrigação de se receber 15% da arrecadação própria do município, a educação tem o direito de estar recebendo 25% da arrecadação própria que o município tem ao longo dos meses. E a gente vai verificar que essa obrigação está na Constituição Federal, no seu artigo 212. Vamos para os números. Toda a arrecadação do município através de recursos próprios e Fundeb, ou seja, tudo que o município recebe de recursos próprios, ele tem que transferir 25% para a educação, mais os 100% do Fundeb que ele arrecada. Então, esse montante de quase 11 milhões e 300 mil, a aplicação mínima, somados 25% dos recursos próprios, mais 100% do Fundeb, chega a um montante de uma aplicação mínima, desculpa aqui, gente, passou, aplicação mínima de R$ 5.020.829,68. E a aplicação, o que foi aplicado de fato, ficou na casa de R$ 6.162.002,54. Então, essa foi a aplicação efetuada no município de Água Fria com a educação nesses 4 primeiros meses. Isso teve um percentual de 30,68%. Então, superior ao que determina a lei, que quando diz que é, no mínimo, 25%. Então, é outro índice, como o Fundeb, que o gestor conseguiu cumprir, a educação também conseguiu ser contemplada nesse sentido. Dando continuidade aqui, a gente vai verificar aqui o resultado primário. O resultado primário ele é definido pela diferença entre as receitas e despesas do governo, excluindo-se as contas de receitas e despesas com juros. Caso essa diferença seja positiva, nós teremos um superávit primário. Caso seja negativa, nós teremos um déficit primário. Então, vamos verificar aqui. A receita primária do município de Água Fria, nesses 4 primeiros meses de 2020, ficou na casa de 13.773.000. Já as despesas ficou na casa de 16.139.012,33. Isso apresentou um resultado primário na casa de 2.300.000. Ou seja, o município de Água Fria teve um déficit primário na casa de 2.300.000 agora, nesse primeiro quadrimestre de 2020. E isso quer dizer que o gestor ele gastou mais em 2020 do que o que ele arrecadou. Então, a título de resultado primário, está lá carimbado que houve um déficit, desculpa, a gente está passando aqui, houve um déficit primário. Entretanto, a gente foi verificar o porquê que ocorreu, se foi de fato o município ele acabou gastando mais do que o que ele recebeu e em que foi esse gasto. Então, a gente pode observar aqui que a maioria das despesas que ultrapassaram, uma boa parte dela, 2.187.000, refere-se a restos a pagar. Restos a pagar são aquelas despesas que ficaram do exercício de 2019, que por algum motivo não foram pagos, e que elas foram pagas em 2020. Mas a disponibilidade financeira ficou nas contas do município. A gente vai ver lá na frente que o município de Água Fria ficou com um valor mais ou menos de 5 milhões de reais em todas as contas. Então, não é 5 milhões de reais nas contas de recursos próprios apenas. O somatório de todas as contas do município de Água Fria totalizaram em torno de 5 milhões e alguma coisa. Aproximadamente 5 milhões de reais. Então, esses 5 milhões de reais, quando somado aos 13 milhões que arrecadou-se em 2020, ele consegue suportar as despesas dos 16.139.000 reais. Então, a gente tem sérios problemas até para poder reequilibrar essas contas, quando o município tem uma arrecadação que, somado à disponibilidade financeira de um exercício para o outro, ainda assim é inferior à sua despesa. Mas não é o caso aqui do município de Água Fria. Então, a título de resultado primário, houve-se sim um déficit primário, entretanto, a nível financeiro, ele está equilibrado por conta da disponibilidade que passou-se de um exercício de 2019 para o exercício de 2020. Vamos ver agora as dívidas do município de Água Fria. Lá no artigo 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal, foi constituída a dívida consolidada.
dizendo o seguinte, que é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e da realização de operação de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, assim, vamos verificar agora qual o montante da dívida de Água Fria desde que a Água Fria existe. Então, não é uma dívida da atual gestão, é uma dívida desde que o município de Água Fria ele existe. Então, vamos verificar. Em 31 de dezembro de 2019, que foi a última apuração feita, e quando a gente fala que é a última apuração, é porque é o período que a contabilidade ele faz a verificação de todas as dívidas junto ao INSS, a Coelba, a Receita Federal, a Embasa, aos bancos. Então, o município vai catalogar todas as despesas, tudo que ele deve, e coloca num relatório chamado de balanço contábil. Esse balanço vai para o Tribunal de Contas. Então, essa apuração é feita de forma anual. Então, em 31 de dezembro de 2019, que foi o último exercício, o município de Água Fria fez um levantamento de uma dívida no montante de R$ 31.347.481,85. Em 30 de abril de 2020, ou seja, 4 meses depois, essa dívida ela vem sendo amortizada mês a mês, essa dívida decresceu para R$ 30.407.901,15. Desculpa. E a gente vai verificar essa dívida consolidada bruta. E a dívida consolidada líquida é o seguinte, é o total que o município deve, menos a sua disponibilidade, olha a disponibilidade financeira voltando aqui, dos 5.112.000 que a gente falou lá quando a gente estava explicando o resultado primário. Então, a gente vai pegar tudo que o município deve, subtrair pela sua disponibilidade financeira e vai somar com os restos a pagar, que são essas despesas de exercícios anteriores que ainda não foram pagas. Então, quando o município pega tudo que ele deve, subtrai por bancos e soma seus restos a pagar, a dívida consolidada líquida é de R$ 30.066.197,32 em 31 de dezembro de 2019. Já em 30 de abril de 2020, a dívida bruta diminuiu, porque houve o pagamento mensalmente nesses 4 meses. O saldo bancário caiu de 5.112.000 para 2.600.000, justamente pagando boa parte daquelas despesas que de fato era do ano passado. Os restos a pagar, e aqui está a prova, ele decresceu de 3.800.000 para 1.600.000. Isso me trouxe um total da dívida consolidada líquida na casa de R$ 29.416.851,56. A gente vai falar agora sobre o resultado nominal, que é justamente a variação da dívida consolidada líquida. Esse resultado indica enquanto a dívida aumentou ou reduziu no exercício ou num período de determinado tempo. Então, a gente vai verificar aqui, como nós estamos trabalhando sobre o primeiro quadrimestre, então, é o período de 4 meses, qual foi o comportamento nesses 4 meses dessa dívida. Então, a gente verificou que a dívida consolidada líquida, ela decresceu, né, de 30.066 para 29.416. Então, o resultado nominal acabou sendo de R$ 649 mil. A gente tem outro dado importante aqui também, porque é o seguinte, o Senado Federal estabeleceu um limite de endividamento para os municípios, ou seja, os municípios ele pode ter um nível de endividamento, pode se endividar, é como se fosse um cheque especial, né, que o município tem, que o Senado Federal deu a todos os municípios, que é de 120% da sua receita corrente líquida. Então, a gente citou esse item lá quando a gente apresentou a receita corrente líquida. Então, a receita corrente líquida de Água Fria ficou na casa de R$ 43.461.790,31. Então, essa é a receita corrente líquida. E o nível de endividamento, ou seja, a Água Fria pode se endividar em até R$ 52.154.148,37. Esse é o poder de endividamento que o Senado Federal ele disponibilizou para o município de Água Fria. Mas a dívida é de apenas R$ 29.416. Então, é o seguinte, não é porque o Senado Federal estabelece um limite, lhe dá um teto para você se endividar que você vai gastar. Então, o percentual de endividamento hoje de Água Fria, nesse primeiro quadrimestre de 2020, é de 67,68%. Então, a gente precisa estar observando, até porque se o município ele ultrapassar esses 120%, o gestor ele também é multado e ele pode ter as suas contas também rejeitadas nesse sentido.
Então, pessoal, é isso. É esses dados que nós queríamos estar aqui apresentando. No próximo slide aqui, a gente tem todos os links que a gente vai estar disponibilizando na descrição desse vídeo também. O portal oficial do município de Água Fria, bem como o portal do EPCM, Consulta Pública, e na própria Prefeitura de Água Fria, se tiver alguns esclarecimentos ou algumas solicitações de documentos que, porventura, venham a surgir ao longo desta apresentação. Aqui também a gente tem o nosso contato, nosso e-mail, nosso WhatsApp, que ficará aqui disponível, e a qualquer momento, enquanto este vídeo estiver público, a gente vai estar à disposição para poder esclarecer qualquer dúvida ou alguma outra informação que, porventura, a gente acabou que não expondo aqui nesse momento, a gente vai estar aqui à disposição para fazer todos os esclarecimentos. No mais, eu quero agradecer a todos a paciência, pedir desculpas, né, porque, como a gente sinalizou, não foi possível a gente estar presente para a realização dessa audiência, mas nem por isso o município de Água Fria deixou de dar transparência às suas contas. No mais, muito obrigado e até o próximo vídeo.